Oi, gente, bom dia. Ah, eu vim aqui bater um papo com as pessoas, os meus amigos, para deixar alguns pontos esclarecidos sobre algumas discussões que têm ocorrido na internet, aqui mais para as pessoas que estão próximas, mesmo que estão no meu círculo de amizade e que lutam na proteção de crianças. Ah, existe como eu posso dizer, uma ação direta de inconstitucionalidade para a revogação da lei da alienação parental. Muitas pessoas ainda defendem como se a lei fosse um mecanismo de defesa para a proteção da criança, garantindo que a criança conviva com ambos os genitores. Ok, é direito da criança, está previsto no ECA, está previsto na Constituição Federal que a criança tem direito à convivência familiar. Vamos deixar bem claro que esse convívio deve ser de forma saudável. A partir do momento em que a criança está em condição de risco com um dos genitores, essa criança precisa ser protegida e é dever do Estado, da sociedade e do cidadão. Então, deixar bem claro aqui que muitas mulheres, como guardiãs, ou até com guarda compartilhada, mesmo assim sendo guardiã, quando percebe que a criança faz uma denúncia ou muda o seu comportamento por abuso sexual, e muitas mulheres também sofrem violência doméstica, elas vão até a delegacia, denunciam. Existem varas no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, que tem a vara da família e existe a vara da violência doméstica. O porquê da vara da violência doméstica? Porque Maria da Penha hoje é uma militante, é símbolo de luta por várias mulheres que passaram por violência doméstica, teve que ir até a CIDH denunciar porque não foi o agressor dela, o próprio marido, não foi punido de acordo. Então, através de uma denúncia na CIDH, em conjunto com a OEA, foi exigido que o Brasil fizesse uma lei de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. E violência doméstica ela é muito ampla. Ela pode ser física, ela pode ser sexual, patrimonial, psicológica e moral. Enfim, então o Brasil foi cobrado pela OEA que fizesse uma lei de proteção às mulheres. Em contrapartida, grupos de juízes e outros militantes fizeram uma lei para inibir que essas mulheres que sofreram violência ou que denunciassem abuso sexual dos filhos logo após a CPI da pedofilia, foi feita uma lei que se chama a Lei da Alienação Parental e que só o Brasil possui essa lei atualmente. Acontece que existe um enunciado internacional da Convenção de Belém do Pará, que ela diz respeito à CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o enunciado de 2014, ele deixa muito claro que quando houver denúncia de abuso, e no caso eles falam abuse, e abuse que corresponde a todas aquelas outras violências que eu havia citado anteriormente, inclusive na Lei Maria da Penha, que não se pode usar do conceito de alienação parental. E a lei existente no Brasil, ela é fundamentada em conceito de alienação parental. Então, para deixar só para vocês cientes do que tem por trás. Bom dia, Lu. Bom dia, Dani. Deixar o que tem por trás disso tudo. A lei da alienação parental, ela foi feita no intuito de inviabilizar essas denúncias, tanto como de violência doméstica contra a mulher e violência contra a criança. Na maioria dos casos, onde a mulher, ou qualquer seja, pode ser um avô, que existem casos de que o avô materno foi levar a denúncia adiante, e mesmo assim a mãe, que não foi a denunciante, foi condenada de alienação parental. Porque afastar é o dever do Estado. Afastar a criança que ela demonstrou ou denunciou a violência contra ela. Então, essa mãe, essa mulher foi condenada de alienação parental. E a maioria dos casos são assim. Então, vamos deixar bem claro. Você, mulher, pode ir lá
denunciar porque você sofreu violência. Fatalmente, se você tiver um filho com seu agressor, você vai ser condenada de alienação parental porque você solicitou uma medida protetiva para proteger a sua própria vida. E, inclusive, se esse agressor colocar também em risco, e porque uma criança que vê a mãe sendo agredida ele é vítima de violência indireta, então você fatalmente vai ser condenada de alienação parental. É essa a verdadeira intencionalidade da lei. Porque alguns advogados e alguns psicólogos e magistrados defendem interesses muito maiores que não são o interesse superior da criança. Isso é muito claro. Existem denúncias internacionais. Eu não estou aqui para dizer que deputado fulano ou deputada fulana não tem culpa. Cada um deles tem a sua parcela de culpa. Quem criou a lei, quem entrou com... Exatamente. Essa lei foi feita apenas com o intuito de proteger agressores e pedófilos. Então, assim, se você defende essa lei, você está automaticamente defendendo esse tipo de pessoa que comete crimes e que quer sair impune. E porque não tem nada de bom dentro do conceito que foi criado por um pedófilo suicida. E que as pessoas insistem em dizer que ele era psiquiatra. Ele não era psiquiatra, ele era um voluntário que trabalhava na Universidade de Colômbia e fazia estudos junto com crianças e que, inclusive, em vários livros, ele diz que a maioria, 98% das denúncias de abuso eram verdadeiras, mas que se deveria manter as crianças próximas dos abusadores, porque não podia quebrar esse vínculo, porque senão a criança ia começar a se achar culpada, que tem que naturalizar o abuso. Então, a lei toda foi baseada no conceito que, inclusive, esse médico foi defensor do Michael Jackson no caso de abuso. Então ele era um médico muito conceituado para defender pedófilos. Essa lei toda foi feita baseada nos conceitos do pedófilo e que trabalhava em conjunto com Ralph Underweger, que ambos se suicidaram quando começaram a ser investigados pelo FBI. Então, assim, não tem como deixar claro que o México também tinha uma lei de proteção às crianças baseada no conceito de alienação parental e que foi revogada. Tentaram ano passado, um lobby dos pedófilos, tentaram inserir na CID a atribuição de alienação parental como distúrbio psiquiátrico. Só que a Organização Internacional de Saúde não catalogou. Alguns aqui no Brasil insistem em dizer que sim, ele fala, o Richard Gardner, ele fala realmente de que a pedofilia era importante para a perpetuação da espécie humana, porque fazia a criança ansejar mais cedo ainda por sexo, certo? É exatamente isso, é True and False Accusation of Sex Abuse, acho que é nesse livro, se eu não me engano, né, Lu? Só para dizer. Então, assim, abuso acontece, a maioria dos casos onde a mãe é acusada de alienação parental, ou existe abuso sexual do menor, ou existe violência doméstica, ou é um genitor negligente que não quer cumprir com os seus deveres, principalmente em manter as necessidades globais dos filhos. É uma forma dele se esquivar das obrigações. Então, por favor, cada um dos políticos que estavam envolvidos na questão da aprovação da lei tem a sua parcela de culpa. Até porque durante o período que foi colocado em pauta na comissão de, se eu não me engano, de Assuntos Sociais e Cidadania, o CONANDA, que era para estar presente, foi excluído, mas o CONANDA deixou uma nota deixando claro o risco que trazia para as crianças e que estava em meios de litígio e denúncia de abuso. Então, assim, todas essas autoridades políticas tinham consciência. Cada um tem sua parcela de culpa. O Brasil viola a Constituição Federal. Por quê? Porque automaticamente todos os tratados internacionais aos quais o Brasil pertence, ele tem por convencionalidade a Constituição. Então, é como ele equivale à Constituição Federal. E o enunciado de 2014 da Convenção de Belém do Pará, do direito das meninas e mulheres de violência doméstica, o Brasil é signatário e está deixando de cumprir, fechando os olhos. É isso, deixar o meu recado. Não tem como defender uma lei que privilegia abusadores e violadores de direitos da criança. Eu não estou aqui para dizer que a criança não tem direito a conviver com o pai,
com a família paterna, ou também com a mãe, seja lá, porque nós temos visto aqui, eu não vou negligenciar e falar, ai não, tem mãe que é 100% boazinha. Nós vimos agora, infelizmente, aconteceu um caso aqui na Zona Leste de São Paulo, de uma mãe que amarrou sua própria filha e deixou ela como se fosse nem com um animal, não se amarra nem animal. Ela deixou uma filha. Nós não estamos negligenciando de que existem pessoas perversas. Nós estamos aqui para dizer que criança, quando está exposta em condição de risco, ela precisa ser protegida. Eu estou aqui para dizer que se existe uma lei que coloca em risco a condição da criança, ela precisa ser revogada. Se existe uma lei que fere os tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário, ela precisa ser revogada. É isso que eu tenho para dizer para todos vocês. E que eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de nenhum político. Eu não vou puxar a sardinha para nenhum político. Eu tive de ambas as partes durante o processo da minha filha, que eu mesma fiz a defesa com o apoio do meu advogado, que eu admiro muito. Eu ouvi durante o procedimento, eu ouvi que se minha filha não voltasse para o genitor agressor, ela iria para uma família substituta. Isso eu ouvi de um coordenador dentro do Departamento de Direitos Humanos da Presidência da República, na gestão da Dilma. Quer dizer, eu, mulher, que sofri violências, eu falo, bato no peito e falo, sou sobrevivente e consegui fazer arquivar. Cheio de irregularidades, não estou passando a mão para partido nenhum, tá? É isso. Não, o meu caso, Marcelo, não era nem o caso de STF, sim, existe uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade por conta de que a lei viola, sim, a Constituição Federal, ela viola o ECA, ela viola a Lei Maria da Penha porque inviabiliza quando chega na vara da família. Então, assim, existe essa ação, nós precisamos ter consciência. Eu não estou aqui para dizer até porque o convívio saudável é garantido à criança e cada membro da família, sim, tem o seu papel, mas se a criança é colocada em situação de risco, ela precisa ser protegida. Nós não podemos admitir de que o ordenamento jurídico tenha mecanismos para defender abusadores a perpetuar a violência contra essa criança. E, no caso, silenciar a vítima, porque nada mais é do que um silenciamento e a perpetuação da violência contra essa criança, tá? Um beijo no coração de todo mundo, pensem com carinho e vamos lá, pedir a revogação da lei da alienação parental. Esperamos que em breve seja apreciada a ADIM. E deixar bem claro para algumas advogadas que uma vez eu fui numa audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, que eu ouvi uma advogada do outro lado falando, mas nos Estados Unidos não tem lei de violência doméstica. Sabe por que nos Estados Unidos não tem lei de violência doméstica? Porque nos Estados Unidos, cada estado tem a sua corte especial para a violência doméstica. Funciona muito melhor do que aqui. E deixar claro que lá também é tão violento quanto aqui, que é tudo mascarado. Mas sim, existe corte especial de violência doméstica e já engloba inclusive a criança que está dentro daquele relacionamento. É isso, porque Estados Unidos não tem o ECA, não é signatário da Carta Magna de Direitos Fundamentais da Criança, mas existem mecanismos de defesa. Não tem uma Lei Maria da Penha, mas existem cortes especiais de proteção à mulher e à criança. Essa é a verdade. Então, é assim, eu não sou formada em Direito, mas eu acredito que quando um advogado formado que fala com convicção, mas não tem o conhecimento, não se precisa de uma lei num determinado país, se eu tenho corte especial para tal. O Brasil tem a Lei Maria da Penha porque o Brasil, ele não cumpriu com o seu dever de proteção integral à mulher como ser de direito, ser humano de direito. Ele simplesmente violou. Assim como nós estamos vendo agora no STF, que foi, eles mantiveram a questão da legítima defesa da honra para um homem que assassinou a mulher, a ex-mulher porque estava com ciúme. Foi legítima defesa da honra? Como assim? Então são essas coisas que a gente não pode admitir. Não dá. Como é que você vai querer ter uma sociedade saudável se você continua privilegiando agressores? Seja mulher, seja homem, não importa. É justiça. E a gente tem que proteger, acima de tudo, quem?
crianças, que é o futuro da sociedade. Criança tem que ter proteção integral. Simples assim. Um beijo no coração de todo mundo. Eu vou deixar o link depois da pesquisa do Senado para a revogação da lei da alienação parental e que deixe bem claro, mais uma vez, para quem vem aqui falar existe alienação parental. Vai buscar mais informação. A hora que falar que tem CID, vai se informar. É melhor do que passar vergonha. Existe um sistema muito corrupto aqui dentro do nosso país. Eu não preciso dizer isso, porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E agora eu acho que com a pandemia tá ficando mais assim, escancarado a forma que tem ocorrido. Nós vemos a negligência do conselho tutelar, porque houve a denúncia do menino que estava no barril e não fizeram simplesmente nada. Deixar o menino viver nessa condição de chega até a doer, assim, de pensar os traumas que aquela criança vai ter pro resto da vida. Da omissão, da negligência. E a mesma coisa funciona para uma mãe, um denunciante de violência contra a criança. Chega, vai na delegacia, presta depoimento. Existe escuta protegida e que muitos estados não o fazem, porque a criança não precisa ser revitimizada com seu depoimento várias vezes. Então, muitos tribunais eles não acatam a lei da escuta protegida, porque cada vez que você vai lá e pergunta para uma criança, ela traz em mente aquele trauma que ela passou. O Brasil não faz. Pois é, legítima defesa da honra, Marcelo. É inacreditável isso, né? Mas como é que a gente pode pensar que vai melhorar em sociedade se nós admitimos esse tipo de atrocidade, esse tipo de injustiça? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nenhum ex-parceiro tem direito a tirar a vida da ex-companheira que não quis mais permanecer naquele relacionamento abusivo, sabe? Todo mundo tem direito a ser feliz e cada um tem a sua individualidade. A partir do momento que não deu certo o relacionamento, tem que aceitar. Mulher não é posse de ninguém e filho também não é posse. Crianças são seres humanos em desenvolvimento, eles têm vontade, sim, eles têm direito a falar não, sim, desde que não implique na segurança dele, porque nós adultos somos responsáveis por eles. Mas criança não é patrimônio, criança não é posse, é um ser humano em desenvolvimento que cada um tem o seu dever em proteger, para que ele possa desenvolver em toda a sua capacidade e venha a ser um bom cidadão. É isso. Um beijo para todo mundo e pensem com carinho. Quem defende a lei da alienação parental defende automaticamente pedófilos. Um beijo.